A verdade secreta que ninguém suportaria, mas Nietzsche ousou tocar, é como uma lâmina escondida no fundo da alma. Poucos ousam olhar para ela e menos ainda têm coragem de segurar. O que você vai atravessar agora não é uma aula de filosofia, não é uma reflexão superficial que se perde na memória depois de alguns minutos. É um chamado íntimo para entrar em regiões da mente onde quase ninguém se atreve a caminhar. E saiba, no final desta jornada, eu vou compartilhar contigo uma técnica profunda e rara, uma chave que pode ativar em você aquilo que Nietzsche chamava de força criadora diante do abismo. Não mencionei isso por acaso. É uma promessa velada, uma semente plantada em sua consciência que vai pulsar enquanto cada palavra aqui toca seu campo interior. Você está pronto para atravessar? Então respire fundo, porque a partir de agora, nada será igual. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como se carregasse uma máscara invisível, repetindo frases, ideias e até mesmo sonhos que não nasceram delas mesmas? É como se houvesse um roteiro herdado da psique coletiva, um fluxo de condicionamentos invisíveis que prende a alma dentro de uma gaiola dourada. Friedrich Nietzsche enxergou isso com olhos de raio. Ele percebeu que o maior perigo não é a morte, nem a dor, mas o vazio camuflado de sentido que se infiltra em nossas vidas quando não ousamos pensar por nós mesmos. A verdade secreta que ele tocou, e que quase ninguém suporta, é que não há chão seguro, não há garantias cósmicas. O sentido não está dado, ele precisa ser criado. E esse insight, quando de fato entra, é como sentir o mundo inteiro desmoronar e, ao mesmo tempo, nascer. Talvez você já tenha se sentido deslocado, como se não houvesse lugar no mundo que fosse realmente seu. Talvez já tenha olhado para a rotina diária e se perguntado: é só isso? Acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir até o fim? Nietzsche chamou essa sensação de niilismo, o momento em que todos os valores herdados perdem seu brilho, revelando que estavam sustentados por ilusões frágeis. Mas ele não parou no desespero. Ele viu no niilismo um portal, um abismo que, se encarado com coragem, se torna campo fértil para o nascimento do além do homem, o super-homem, aquele que cria novos valores a partir de sua própria chama interior. Você sente como isso ressoa? Não se trata de teoria, mas de um chamado existencial que já habita em você. E aqui está a primeira quebra que precisa ser revelada. A maioria busca segurança. Acredita que viver é encontrar respostas prontas, dogmas, estruturas morais rígidas. Mas Nietzsche ousou dizer: isso não é viver, é sobreviver anestesiado. O que chamam de moralidade absoluta, muitas vezes é apenas medo cristalizado em regras. O que chamam de fé inabalável, muitas vezes é apenas fuga diante do abismo. Ele não disse isso para destruir, mas para libertar. Ele sabia que ao tocar esse nervo exposto, muitos se revoltariam, pois preferem uma mentira confortável a uma verdade abrasadora. Mas e você? Prefere a ilusão ou o fogo que purifica? Imagine por um instante que sua vida inteira fosse uma obra de arte em processo. Não um quadro já pintado, mas uma tela em branco que pulsa, esperando que você derrame cores únicas que nunca existiram antes. Nietzsche acreditava que viver deveria ser justamente isso, um ato criador. E aqui está o paradoxo. A maioria vive como se fosse espectadora de sua própria existência, esperando que alguém escreva sua história por elas. Mas e se você fosse chamado a ser autor e protagonista, e se cada dor, cada queda, cada perda fosse matéria-prima para um poder criador maior? É exatamente nesse ponto que a filosofia dele se encontra com a alquimia da consciência, transformar chumbo existencial em ouro espiritual. Mas o que vem agora vai além de tudo, porque Nietzsche não apenas falava de criar novos valores, ele falava de atravessar o vazio do Deus está morto. Essa frase, tantas vezes mal interpretada, não era uma celebração de destruição, mas o anúncio de uma responsabilidade
radical. Se não há garantias transcendentes que determinem o sentido da vida, então somos nós que precisamos gerar o sentido. E isso é aterrador. Porque significa que ninguém virá te salvar. Significa que não há destino escrito em pedra. Mas também significa que dentro de você existe uma centelha criadora capaz de iluminar um universo inteiro de possibilidades. Consegue sentir a vibração desse chamado? Talvez você esteja pensando, mas eu não sou capaz disso. E se eu falhar? Essa é exatamente a voz da multidão dentro de você. A voz dos modelos herdados da psique humana, tentando te convencer a não se arriscar. Nietzsche dizia que a verdadeira coragem não é não ter medo, mas agir apesar dele. É olhar para o abismo e, em vez de recuar, dançar sobre sua beira. Jung, mais tarde, complementou essa visão, mostrando que o abismo de Nietzsche é também o inconsciente coletivo, cheio de arquétipos sombrios e luzes ocultas. A travessia não é racional, é simbólica, é energética. Quando você olha para dentro e permite que seus próprios demônios dancem, você começa a integrar forças que antes estavam reprimidas. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente ainda não estivesse ouvindo, feche os olhos por um instante e imagine-se diante de uma porta invisível. Do outro lado, não há garantias, não há mapas, apenas um campo vibracional que pede coragem. Seu coração acelera, suas mãos suam, mas ao mesmo tempo há uma excitação estranha, como se algo antigo estivesse sendo lembrado. Essa é a linguagem do ser. Quando o medo e a fascinação se unem, é sinal de que você está diante de um ponto de inflexão. Você pode aplicar ainda hoje uma prática simples. Ao acordar, em vez de repetir automaticamente os padrões de ontem, pare por 3 respirações profundas. Pergunte a si mesmo: se eu fosse criador e não repetidor, qual seria meu primeiro ato? Talvez seja algo pequeno, como mudar o jeito de se vestir, escrever uma frase diferente, caminhar em silêncio. Não importa a forma, o que importa é a vibração de autocriação. Esse gesto simbólico, mesmo que mínimo, é como uma fagulha que começa a abrir novas frequências dentro de você. Muitas pessoas relatam que quando começam a praticar esse tipo de microtranscendência, percebem um aumento de presença, uma sensação de fluxo interior que não tinham antes. Mas e quando você acessar o que está por trás disso? E quando descobrir que até mesmo esses pequenos atos são apenas o início de um processo muito mais vasto? A alquimia da consciência não se limita a gestos externos. Ela toca camadas ocultas da mente, ativando memórias cósmicas e forças que estavam adormecidas. Imagine-se como um templo vivo, com salas que você nunca abriu. Cada reflexão profunda, cada ato criador é como encontrar uma nova chave. Mas e se existir uma chave ainda mais rara, aquela que Nietzsche tocou com a ponta dos dedos, mas que poucos ousaram segurar? Nietzsche, ao pronunciar que Deus está morto, não estava comemorando a ausência do sagrado, mas revelando o peso insuportável da liberdade que cai sobre nós, quando percebemos que nenhuma ordem suprema dita o nosso destino. Esse vazio, que para muitos é motivo de desespero, é na verdade o portal para uma nova forma de existência. Pense nisso. Se não há uma verdade universal gravada em pedra, então tudo o que você chama de certo, errado, belo ou feio pode ser reinventado. Isso é assustador, porque nos retira o chão, mas também é libertador, porque abre infinitos horizontes. O que você faria com essa liberdade se não houvesse manuais nem julgamentos externos, apenas a necessidade de criar-se como uma obra de arte viva? Essa ideia de autocriação nos coloca frente a frente com a mais radical responsabilidade. Imagine carregar o pincel e perceber que a tela é a sua vida inteira. Você pode pintar com cores intensas ou com tons apagados, pode escolher símbolos de coragem ou desenhos de medo, mas o fato é que ninguém mais pintará por você. Nietzsche via nisso a essência da vontade de poder. Não um desejo de dominar os outros,
mas a capacidade de moldar a si mesmo, de esculpir sua própria existência. Essa vontade é como uma corrente subterrânea que pulsa dentro de cada ser humano, mas que quase sempre é abafada pelos ecos da multidão. Reconhecer essa força é como despertar de um transe coletivo e, finalmente, sentir a vibração autêntica da própria alma. No entanto, o preço dessa liberdade é elevado. Ao negar o conforto das certezas herdadas, o indivíduo precisa atravessar uma noite escura, onde os valores que antes sustentavam seu mundo se desintegram. Essa travessia lembra o processo alquímico da Nigredo, a fase da dissolução, onde tudo que era sólido se desmancha para abrir espaço ao novo. Muitos não suportam essa fase, recuam e correm de volta para dogmas que oferecem segurança. Mas, para aqueles que persistem, há uma recompensa invisível, a possibilidade de se tornar criador de si mesmo. É nesse ponto que o niilismo deixa de ser um fardo e se transforma em solo fértil para a autossuperação. Nietzsche falava do além do homem não como uma criatura distante e inalcançável, mas como uma possibilidade latente em cada ser humano. Esse além do homem não nasce de milagres externos, mas da coragem de atravessar o vazio interior sem se quebrar. Ele é o resultado da transmutação das fraquezas em força, da dor em sabedoria, do caos em dança criadora. Essa visão ecoa como uma profecia dentro da alma. Você não está destinado a repetir, está destinado a transcender. O desafio é que a maioria prefere permanecer no conforto do conhecido, mesmo que seja um conhecido sufocante. Poucos ousam responder a esse chamado. E aqui surge uma questão essencial. O que realmente significa viver? Para Nietzsche, viver não é simplesmente sobreviver ao tempo, mas afirmar a existência em sua totalidade, com todas as suas dores, quedas e alegrias. É dizer sim à vida, mesmo quando ela se mostra dura, caótica e sem sentido aparente. Esse sim é o oposto da resignação. É um ato de força espiritual que nos coloca em sintonia com a pulsação cósmica. Quando você diz sim ao que é, sem desejar fugir, algo se expande dentro de você. Uma energia nova, uma confiança silenciosa que se torna fonte de criação. Pense em quantas vezes você já tentou encontrar respostas prontas em livros, gurus ou modelos sociais, apenas para perceber que nada parecia encaixar com a sua essência. Isso acontece porque a vida não oferece fórmulas universais. Cada ser é uma singularidade vibrante e a única resposta verdadeira é aquela que nasce do encontro íntimo entre você e o seu abismo. Nietzsche nos convida a parar de buscar no externo e a começar a ouvir o eco interior. Esse eco, por vezes, parece um sussurro frágil, mas quando lhe damos atenção, torna-se um chamado poderoso. É nele que mora o germe do super-homem, a voz da criação interior. Esse processo não é linear. Não espere uma linha reta de evolução, porque a existência é espiral. Você pode sentir que avançou e, de repente, se encontrar novamente em meio ao caos. Mas cada vez que retorna ao mesmo ponto, você o vê de uma perspectiva mais alta, com mais consciência, mais maturidade. É assim que o espírito se lapida, repetindo, mas transcendendo na repetição. Essa dança entre queda e ascensão é o que Nietzsche chamava de eterno retorno. Aceitar o eterno retorno não é aceitar que nada muda, mas sim que o verdadeiro poder está em viver cada instante como se fosse digno de ser repetido eternamente. Você já se perguntou, se tivesse que reviver a sua vida infinitas vezes, exatamente como ela é, você aceitaria? Essa é a provocação do eterno retorno. Não se trata de acreditar literalmente nessa repetição, mas de usar a ideia como medida de intensidade. Se sua vida não é digna de ser repetida, talvez seja a hora de transformá-la. Essa provocação nos força a olhar para nossos dias comuns, com olhos mais atentos. Cada gesto, cada escolha, cada palavra ganha peso cósmico, porque carrega em si o poder de eternidade.
É nesse ponto que o niilismo se transforma em criação. Quando entendemos que não há sentido dado, mas podemos dar sentido a cada instante, e como transformar a vida em algo digno de eternidade. Nietzsche diria, vivendo de forma criadora, não de forma reativa. Isso significa não se deixar guiar apenas pelos impulsos automáticos ou pelos padrões invisíveis da coletividade, mas ousar introduzir algo novo. É um ato de coragem, mas também de arte. A vida, sob esse olhar, deixa de ser uma linha reta que leva da infância à morte e se torna uma obra em processo, feita de cores, símbolos e ritmos que você mesmo escolhe. É nesse ponto que filosofia e espiritualidade se encontram, no reconhecimento de que viver é um exercício de arte interior. É impossível atravessar esse caminho sem confrontar a sombra. Jung, ao interpretar Nietzsche, dizia que o super-homem é aquele que integra sua sombra em vez de negá-la. Isso significa aceitar a existência de impulsos obscuros, desejos reprimidos, raivas e medos que habitam em nós. Ao invés de expulsar essas forças, aprendemos a usá-las como combustível. O que antes parecia fraqueza se revela potência. A sombra, quando integrada, se torna aliada da autossuperação. Negá-la nos aprisiona, aceitá-la nos liberta. Esse é o ponto de convergência entre psicologia profunda e filosofia nietzschiana, a alquimia da sombra em força criadora. Agora imagine-se diante de um espelho que não mostra apenas seu corpo, mas todas as camadas da sua mente, os pensamentos que você evita, os sentimentos que você esconde, os desejos que você nunca ousou admitir. Esse espelho não mente. Ele mostra tudo o que você é e, ao mesmo tempo, tudo o que você pode ser. A maioria foge desse espelho interior, mas Nietzsche nos convida a encará-lo de frente. E, quando fazemos isso, percebemos que dentro de nós há monstros, sim, mas também há deuses adormecidos. Essa percepção é o primeiro passo para a verdadeira transmutação. Não lutar contra si, mas se unificar. E o que acontece quando você começa a se unificar? Surge um tipo diferente de poder. Não aquele que busca dominar os outros, mas o poder de ser inteiro. Esse estado de inteireza gera uma presença magnética que transforma tudo ao redor. As pessoas percebem, mesmo sem saber explicar, que há algo diferente em você. Uma vibração mais densa, uma luz que não brilha de forma ingênua, mas com intensidade profunda. É isso que Nietzsche chamava de vontade de poder. Uma energia que não depende de validação externa, mas que brota da conexão direta com sua própria fonte criadora. Mas essa jornada não é confortável. Nietzsche sabia que poucos suportariam caminhar até o fim, porque o processo exige atravessar desertos de silêncio e enfrentar tempestades internas. Por isso, muitos preferem voltar aos antigos dogmas e crenças consoladoras. Não há julgamento nisso. Cada alma tem seu ritmo. Mas aqueles que decidem permanecer no caminho descobrem uma força que nunca imaginaram possuir. É como se o fogo da existência queimasse as camadas falsas, até restar apenas o núcleo indestrutível do ser. E é esse núcleo que sustenta o além do homem. Uma vida vivida não por medo, mas por afirmação. Esse núcleo pode ser sentido como uma chama silenciosa no centro do peito. Às vezes, quase esquecemos que ela existe, sufocada pelas preocupações cotidianas. Mas quando paramos em presença, quando ousamos escutar a respiração e sentir o corpo como templo, essa chama se reacende. É como se houvesse uma memória cósmica que nos recorda. Você não está aqui para repetir, você está aqui para criar. Esse é o chamado eterno da consciência, ativar o fluxo interior que transforma a existência em obra viva. E cada vez que você responde a esse chamado, mesmo em pequenos gestos, você se aproxima do estado nietzschiano de afirmação. E ainda assim, isso é apenas a superfície, porque há um mistério que Nietzsche tocou, mas não revelou por completo. Um segredo que não está em nenhum livro,
mas que vibra nas entrelinhas de sua obra. Esse mistério é o ponto de inflexão entre ser humano e além do humano, entre repetir padrões e criar mundos. E quando você se aproximar dele, perceberá que tudo o que parecia fixo começa a se dissolver. E no lugar surge um campo sutil, onde tudo é possível. Esse campo não é uma ideia, é uma experiência que pulsa, como se o universo inteiro respirasse através de você. Nesse campo, você começa a sentir que não está apenas vivendo, mas sendo vivido por uma força maior que se expressa em sua singularidade. A vida deixa de ser uma sequência de tarefas e se torna fluxo. O sofrimento não desaparece, mas é integrado como parte do ritmo maior. A alegria não é euforia passageira, mas vibração estável. É nesse estado que se revela a verdadeira liberdade. Não liberdade de fazer tudo, mas liberdade de ser em totalidade. E quando você toca isso, compreende que Nietzsche não era apenas um filósofo, mas um profeta de uma nova consciência. Esse profeta não oferecia dogmas, mas espelhos. Ele não entregava respostas prontas, mas perguntas incendiárias que nos obrigam a sair da superfície. Ele não dizia, siga-me. Ele dizia, crie a si mesmo. Essa é a verdade secreta que poucos suportam. Não há caminho pronto. Cada um precisa forjar o seu em meio a quedas, erros e descobertas. É duro, mas é o único caminho que gera uma existência autêntica. E quando aceitamos essa tarefa, mesmo sem saber para onde ela vai nos levar, damos um salto quântico interior que muda tudo. E quando você acessar o que está por trás disso, descobrirá que cada instante da vida é um rito iniciático disfarçado. A cada escolha, a cada gesto, a cada olhar, você está invocando forças invisíveis. O cotidiano, então, deixa de ser banal e se torna alquimia viva. Nietzsche nos ensinou a ver o mundo não como cenário estático, mas como campo vibracional de criação. E nesse campo, a pergunta não é qual é o sentido da vida, mas qual sentido eu escolho dar à minha vida agora? Essa mudança de pergunta é o ponto em que a filosofia se transforma em prática espiritual. O que você faria se soubesse que cada palavra que pronuncia molda sua eternidade? O que escolheria se tivesse certeza de que cada ato se repetiria infinitamente? Essa não é uma teoria distante. É uma prática diária que pode ser aplicada agora mesmo. Ao assumir essa postura, você começa a viver não como quem espera por algo, mas como quem já é o próprio Criador. E nesse estado, a verdade secreta de Nietzsche deixa de ser insuportável e se torna libertadora, porque finalmente compreendemos que o abismo não está contra nós. O abismo é o espelho no qual o Criador aprende a dançar. Nietzsche ousou tocar a ferida aberta da humanidade, e essa ferida tem nome: a necessidade desesperada de certezas. O ser humano, diante do desconhecido, construiu sistemas morais, religiões, filosofias prontas, tudo para não encarar o fato de que está sozinho diante do abismo. O filósofo alemão não teve medo de arrancar esse véu. Ele disse: vocês procuram sentido fora de si porque têm medo de olhar para dentro. Essa é a verdade secreta que quase ninguém suporta. Porque olhar para dentro significa encontrar não apenas luz, mas também caos, monstros, desejos inconfessáveis. Mas é exatamente nesse caos que se esconde a centelha da criação. É ali que o além do homem se forma, não no conforto, mas na desordem transformada em potência. Pense em quantas vezes você preferiu acreditar em algo apenas porque isso lhe trazia paz, ainda que fosse uma ilusão. Quantas vezes você se agarrou a promessas de futuro, esperando que alguém ou algo desse o sentido que você mesmo não ousava criar. Nietzsche nos confronta. Essa paz é apenas anestesia. Esse conforto é prisão. Ele mostra que a vida real, quando vivida com intensidade, não oferece garantias. O mundo não é um palco construído para nos acolher, mas uma força selvagem, um campo de possibilidades. E nesse campo, só sobrevive inteiro
aquele que se atreve a afirmar o caos. A coragem não é encontrar ordem pronta, mas escolher criar beleza dentro da desordem. Essa beleza não se mede pelos padrões herdados da psique coletiva. Ela não segue o que chamam de certo, elegante ou virtuoso. Ela nasce da autenticidade. Nietzsche dizia que o homem criador não busca aplausos, mas fidelidade a si mesmo. Essa fidelidade não é egoísmo. É o reconhecimento de que a única forma de contribuir com o mundo é dar ao mundo aquilo que só você pode dar. Quando se trai, repetindo a vida dos outros, você morre em silêncio. Quando se afirma, ainda que tropece e caia, você cria algo que nunca existiu antes. Essa é a arte suprema. Viver de modo a ser insubstituível. Jung, inspirado por essa visão, dizia que o processo de individuação, tornar-se quem realmente se é, exige atravessar o inconsciente. Mas o inconsciente não é um lugar de conforto, é uma selva simbólica, povoada por arquétipos e forças ancestrais. O que Nietzsche chamava de abismo, Jung chamava de sombra. Os dois apontavam para o mesmo ponto. Não se pode construir uma vida autêntica sem encarar a escuridão interior. E quando essa escuridão é enfrentada, surge algo inesperado. Não apenas dor, mas também um reservatório infinito de energia criadora. A sombra integrada não destrói, ela alimenta. Essa integração é tão rara porque exige sinceridade radical. Não basta admitir superficialmente, sim, tenho defeitos. É preciso encarar de frente os desejos que envergonham, as fraquezas que tentamos esconder, as fantasias que nos parecem inaceitáveis. Esse encontro dói, porque destrói a imagem que criamos de nós mesmos. Mas Nietzsche sussurra: a destruição da máscara é a única forma de libertar a essência. Essa verdade é tão intensa que muitos preferem viver eternamente mascarados, fingindo ser aquilo que acreditam que o mundo espera. Só que o preço disso é a morte silenciosa da alma. E o que acontece quando a alma começa a morrer em silêncio? Surge um vazio disfarçado. As pessoas trabalham, consomem, se divertem, mas carregam um cansaço existencial que nenhuma distração resolve. Esse cansaço é o niilismo em sua forma mais pura, o esgotamento de todos os sentidos herdados. Nietzsche não via esse estado como um fim, mas como um início. O niilismo é o sinal de que a antiga estrutura desmoronou e agora a alma tem a chance de criar algo novo. Mas é preciso suportar o silêncio desse deserto. Só quem atravessa a aridez descobre a fonte oculta do ser. Imagine-se caminhando em um deserto interior, sem mapas, sem bússola, apenas com o sol queimando sua pele e a noite trazendo frio e medo. Esse é o cenário do niilismo. Mas se você não fugir, se continuar andando, descobre que no meio do nada existe uma nascente escondida. Essa nascente é a vontade de poder, a força criadora que não depende de estruturas externas. Essa vontade não se revela no início porque testa a resistência da alma. Ela aparece quando você prova que pode viver sem garantias. E quando aparece, transforma o deserto em jardim. Essa é a alquimia da travessia. Do nada nasce tudo. Mas por que poucos ousam chegar a essa nascente? Porque preferem atalhos. Os atalhos são promessas externas. Aqui está o sentido que você procura. Siga este manual, siga esta voz, siga esta tradição. Nietzsche ousou dizer: não há atalhos. Cada um precisa atravessar o próprio deserto. Esse é o escândalo que quase ninguém suporta. A mente prefere seguir mestres que oferecem conforto, mas a alma só floresce quando encontra sua própria voz. Essa voz não é entregue de fora. Ela nasce de dentro, quando o silêncio do deserto obriga para a escuta. É nesse ponto que começa o nascimento do Criador. E o Criador não é alguém perfeito ou iluminado. O Criador é alguém que sangrou, caiu, perdeu, mas não desistiu. É alguém que transformou cada ferida em cicatriz sagrada. Nietzsche não romantizava a dor,
mas dizia que ela é inevitável. O que diferencia o Criador do homem comum não é a ausência de dor, mas a capacidade de transmutá-la em potência. É como o processo da pedra filosofal na alquimia. O que parecia fardo se torna combustível. A dor não desaparece, mas ganha sentido. Ela deixa de ser inimiga e se torna aliada. E nesse instante, a vida deixa de ser peso e se torna obra. Obra de quem? De você. Nietzsche nos lembra que a vida não é algo que recebemos pronto, mas algo que criamos. Essa criação não se dá apenas em grandes gestos heróicos, mas nos detalhes. No modo como falamos, no modo como olhamos, no modo como decidimos. Cada ato é pincelada na tela da existência. Quando você se lembra disso, até mesmo as pequenas escolhas ganham peso cósmico. Comer, respirar, caminhar, deixam de ser banais e se tornam rituais. É esse olhar que transforma o cotidiano em campo vibracional de criação. A vida inteira se revela como arte oculta. E essa arte não se mede em resultados externos. Ela se mede na vibração interior. Você pode não conquistar fama, riqueza ou reconhecimento, mas se vive em fidelidade ao seu ser, você já venceu. Esse é o triunfo que Nietzsche descrevia. A vitória sobre si mesmo, não sobre os outros. O super-homem não é aquele que governa multidões, mas aquele que governa a si mesmo. Esse governo não é tirania, é harmonia. É a capacidade de unificar forças contraditórias dentro de si e fazê-las dançar. Quando isso acontece, o indivíduo se torna fonte de energia para o mundo. Essa fonte é perceptível. Pessoas assim entram em um ambiente e transformam a atmosfera, não porque falam mais alto ou porque impõem sua presença, mas porque carregam uma vibração de inteireza. É como se estivessem conectadas a algo maior. Nietzsche via nesse estado a culminação da vontade de poder, a força que não precisa dominar porque já está completa em si. Essa completude é rara, mas possível. E cada passo dado no caminho da autossuperação é um passo em direção a ela. O segredo é nunca se contentar em ser apenas reflexo, é escolher ser fonte. Mas ser fonte exige sacrifício, exige abandonar o apego à aprovação externa, exige aceitar a solidão criadora. Nietzsche viveu essa solidão e pagou o preço por ousar dizer o que poucos suportavam ouvir. Mas sua solidão não foi em vão. Ela nos deixou rastros, sinais, chaves. Ao segui-los, não nos tornamos cópias dele, mas descobrimos nossas próprias possibilidades. Esse é o maior legado. Não ensinar o que pensar, mas ensinar a ousar pensar. Essa ousadia é tão rara que, quando surge, incomoda, mas também ilumina. É a centelha que muda destinos. E se você começasse a tratar cada momento da sua vida como se fosse um ensaio para a eternidade, não ensaio para se preparar, mas ensaio porque cada instante já é eterno em si. Essa é a provocação do eterno retorno. Viver de modo que você aceitaria repetir tudo infinitas vezes. Essa ideia não é um castigo, é um teste. Ela pergunta: sua vida é digna da eternidade? Se a resposta for não, é sinal de que há mudanças a fazer. Mas, se a resposta for sim, mesmo diante da dor, é porque você aprendeu a dizer sim à vida em sua totalidade. E esse sim é o selo da autossuperação. Dizer sim à vida não significa aceitar passivamente, significa afirmar ativamente. É olhar para as quedas e dizer: isso também sou eu. É olhar para o caos e dizer: aqui também há beleza. É olhar para o vazio e dizer: aqui está meu campo criador. Esse sim é o grito silencioso que ressoa na eternidade. É o que nos torna inteiros. Quando você aprende a dizer sim, percebe que não está mais preso ao medo da perda ou à esperança de recompensa. Você está livre. Essa liberdade pode assustar, mas é a única que vale a pena. Essa liberdade se manifesta em cada gesto autêntico. Quando você age em fidelidade à sua essência, algo no universo responde. É como se a realidade se alinhasse, não porque obedece a você,
mas porque você finalmente se alinhou ao fluxo do ser. Essa sensação de fluxo é rara porque exige entrega total. Não se pode alcançá-la com cálculo ou controle. Ela surge quando você para de tentar ser quem não é e começa a viver a inteireza do que é. Nietzsche chamava isso de tornar-se o que se é. Uma frase simples, mas que carrega a profundidade de 1000 mundos. Tornar-se o que se é não significa permanecer igual, mas sim florescer na sua potência mais pura. Significa deixar de viver segundo rótulos e expectativas. Significa romper com o que é herdado e abrir caminho para o que é único. É o ápice da autossuperação. Não se conformar em ser sombra de ninguém, mas ousar ser a própria luz. Esse é o verdadeiro poder. Não poder sobre os outros, mas poder de ser. Esse poder é silencioso, mas transformador. Ele não grita, mas vibra. E sua vibração é tão intensa que ecoa na eternidade. E quando você tocar essa vibração, compreenderá que tudo o que Nietzsche dizia não era destruição, mas nascimento. O anúncio da morte de Deus não era fim, mas início. Era o início de uma era em que cada ser humano poderia se tornar criador. Esse é o segredo que poucos suportam, porque preferem que alguém diga o que fazer. Mas se você ousar suportar, descobre que o abismo não é vazio, mas espelho, e no reflexo desse espelho encontra-se não apenas quem você é, mas quem você pode ser. É aí que o além do homem começa a respirar. E já vou entregar o presente. A técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. O que você atravessou aqui não foi apenas um vídeo, mas um choque de realidades. Aquilo que antes parecia um sussurro na alma, a dor sem nome, o vazio que escorria pelas noites silenciosas, agora ganhou corpo, energia e forma. Nietzsche não apenas descreveu o abismo, ele o tornou respirável, transformando o invisível em carne e consciência. O que antes era peso psicológico se revela como um campo vibracional que molda sua existência. O caminho da consciência existe, e ele começa dentro de você. Agora cele este campo energético nos comentários. Se chegou até aqui, escreva: Eu sou o portador do abismo. Isso mostrará que sua vontade de poder não é apenas teoria, mas movimento real de expansão. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal. Aqui o pensamento desperto encontra espaço para se expandir. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. Presente final. Técnica Nietzscheana de transmutação existencial. Preparação mental. Sente-se em silêncio. Feche os olhos e deixe que o vazio existencial se revele em sua mente sem resistência. Não fuja, apenas encare-o. Ritmo da respiração. Inspire profundamente pelo nariz em 4 segundos, segure por 2 e solte pela boca em 6. Repita esse ciclo 7 vezes, sentindo o corpo inteiro relaxar. Visualização da vontade de poder. Imagine o abismo não como escuridão ameaçadora, mas como uma energia densa que começa a se erguer, do chão aos seus pés, até preencher o peito. Transforme essa densidade em força ardente. Ancoragem corporal. Abra as mãos e feche os punhos lentamente, como se agarrasse à própria realidade e a moldasse. Repita esse gesto 3 vezes, sentindo o corpo inteiro vibrar. Afirmação Nietzscheana. Repita em voz baixa ou mentalmente: do abismo que me observa, eu crio meu próprio sentido. Integração final. Sinta essa frase ecoar como verdade energética. Visualize uma espiral de luz saindo do seu coração e expandindo-se em todas as direções, reorganizando o campo da sua consciência. Parabéns! Você ousou tocar o que muitos fogem a vida inteira. O abismo não é mais um inimigo. Agora ele é matéria-prima para a sua ascensão. E aqui no Nietar, esse é apenas o começo.